Vamos iniciar nossa atividade convidando para abrir as câmeras Cláudia Smith e também Olga, nossa colega aqui da CESAB. Hoje nós vamos aprender, nos atualizar com essa temática, né, como eu já falei, tão sensível. Então, webinário Março Mulher, dialogando sobre o enfrentamento às violências. Então, estão testando ainda aqui a tela. Pronto, aqui já tem a apresentação de Rose. E aí eu vou convidar para ser a moderadora desse trabalho, Olga Cristina Lima Sampaio, ela que é a coordenadora da CCVG, que é a Coordenação de Ciclo de Vida e Gênero, aqui da DGC, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, desejando uma excelente web palestra, né, um diálogo. Só lembrando para vocês, essas pactuações são necessárias no início da atividade, que as perguntas vocês podem estar escrevendo no chat e que, ao final da apresentação, a gente abre, né, para o esclarecimento, para os devidos esclarecimentos a essas ou dúvidas ou até considerações. Esse material também ele ficará disponibilizado no site do Telesaúde, não se preocupem que eu vou colocar o endereço aqui no chat, né? E a declaração de participação para quem faz a inscrição recebe pelo e-mail que colocou lá, né? Que foi informado na inscrição, ok? Então eu passo a palavra agora para Olga Cristina, desejando a todos e todas uma excelente atividade. Boa tarde a todas as pessoas presentes, em especial as 3 mulheres admiráveis e companheiras que em seus espaços fazem diferença. Gostaria de agradecer em nome de Adeilda, a Diretoria de Atenção Básica e, em especial, a coordenação do Telesaúde, que tem sido, né, ao longo de anos e com a pandemia, nosso grande braço direito nas ações de estarmos perto e distantes, né, de utilizarmos essa tecnologia que é a educação à distância e do dispositivo do Telesaúde, um instrumento potente para que a gente possa continuar, né, desenvolvendo as nossas ações. Então, assim, hoje a gente finaliza, amanhã é o último dia de março, a gente, como ações de Março Mulher da CESAB, a gente pensou com muito carinho, e aí eu queria agradecer a área técnica de saúde da mulher, responsável comigo, né, conosco, para esse acontecer, para essa tarde, e agradecer em especial as 3 palestrantes que prontamente nos atenderam um chamado. Então, a gente vai estar, esse ano nós decidimos que a temática a ser trabalhada em março seria uma temática como tantas outras da saúde, que não são resolvidas apenas com o setor saúde, mas a gente identifica que tem temáticas que a gente precisa muito mais, né, do intersetorial e intrasetorial, para que a gente possa juntos pensarmos em caminhos e estratégias para vencer os desafios. E violência é algo, né? É algo que é um problema de saúde pública, mas que também não é um problema apenas da saúde. A gente precisa de rede, a gente precisa de articulação, de parceria, né, de trabalho conjunto, de trabalho partilhado para a gente dar conta ou chegarmos perto, né, de dar conta desse grande desafio. Então, a gente começou no dia 2 de março com a temática, né, que a gente vem dando o nome de Dialogando sobre o Enfrentamento à Violência, onde naquele momento a gente trouxe um pouco de violência e saúde, de violência e direitos. E a gente finaliza hoje o Março Mulheres com 3 temáticas relacionadas à violência que tem um cunho na saúde, que por ser uma ação transversal, né, perpassa o setor saúde, a gente precisa também de braços para a gente enfrentar esse problema, que é a violência institucional, a violência psicológica e a violência obstétrica, que são temas muito caros, né? Temas desafiadores e temas que nos trazem questões que precisam ser trabalhadas e construídas em conjunto. Então, a gente inicia em nome da nossa diretoria, né? Liliane Mascarenhas Silveira, nossa diretora, e em nome da CESAB, a gente agradece
essa oportunidade às 3 palestrantes por estarem conosco e a todas as pessoas que estão presentes aqui conosco. Então, a gente fez um movimento, esse espaço, além de ser um espaço de um webinário do Março Mulher, a gente utiliza como um espaço do Fórum Ampliado da Rede de Atenção Materna e Infantil. Então, todos os núcleos, todos os municípios do estado foram convidados a estar aqui conosco hoje. Prioritariamente, ou quase que não exclusivamente, mas na sua grande maioria, os profissionais que atuam na atenção primária e saúde. Mas a gente tem aqui profissionais da atenção médica, da atenção hospitalar, e não só do setor saúde, né, mas de áreas afins que, junto com a gente, constroem, né, ações voltadas ao enfrentamento da violência. Então, a gente vai começar, né, aqui o momento. Então, a nossa ideia é que a gente possa dialogar, onde a gente traz, né, 3 convidados que têm uma vivência e uma militância nessas temáticas e que podem estar contribuindo com algo para que a gente possa discutir, refletir e contribuir com nossas práticas, né, nos nossos dias a dias. Então, a gente inicia, né, nossa tarde com a palestra, né, com o tema da violência institucional. E aí, Rose, a gente de coração gostaria de agradecer a você. Seu currículo é imenso, mas a gente resumiu. Você pode se apresentar, mas para a gente nesse momento, né? Você é co-líder do Comitê de Combate à Violência, né, contra as mulheres e meninas do Grupo Mulheres do Brasil. Então, esse grupo é um grupo que representa muito, não só para a Bahia, mas para todo o país. E é professora universitária. Então, de formação, você é educadora. Contadora. Ou contadora. Desculpe, Rose. Professor é sempre um pouco de tudo, né? Eu sempre acho que mas aí você vai se apresentar. Mas Rose tem estado com a gente em outros espaços, e em especial no espaço de Mulheres do Brasil, ela tem, né, sido uma porta-voz no sentido de apoiar e de ajudar essas mulheres no fazer das suas ações. Então, Rose, a palavra é sua. A gente agradece muito. A gente pensou num retorno de 30 minutos para que as 3 pudessem falar, e no final a gente abra para discussões, questionamentos, dúvidas, que a gente possa fazer um debate, mesmo que estando à distância. Mas eu acho que a riqueza de sempre do fazer é ter um momento de escuta, né? Não só de fala. Então, a gente já pode colocar a apresentação. Eu passo a palavra para a Rose. Obrigada, Olga, muito obrigada. Boa tarde a todos, todas e todes. Quero muito agradecer pelo convite. Essa é uma temática que envolve nossas vidas, né? Se aqui eu perguntar quem já sofreu algum tipo de violência, com certeza todas nós, em algum momento da nossa vida. Isso também é o que traz os dados da ONU Mulher, já sofremos algum tipo de violência. Que quando a gente fala de violência, não é só a violência física, nem a violência doméstica, mas temos a violência urbana, temos a violência institucional, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, que está diretamente ligada às relações de subordinação. E aí eu vou pedir para, acho que é a Adélia, né, que está passando. E aí, quando me pergunta quem é Rose Rosenda, eu gosto de me apresentar assim. Eu sou uma mulher negra, filha, esposa, mãe, a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e a não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Essa sou eu gosto muito de me apresentar assim. Profissionalmente, eu faço um corre do dia a dia, né? Como a Olga falou, o currículo é grande, a gente vai construindo essa história ao longo da nossa vida. Já são mais de 20 anos de vida profissional. E, profissionalmente, eu me apresento assim, dessa forma, né? Que está aí no próximo slide, que é para que as pessoas entendam qual é o meu corre, né? Eu faço, como a Olga me perguntou, de formação eu sou contadora, mas também sou professora, que é uma parte que eu gosto muito, treinadora, eu trabalho muito com treinamento de liderança e treinamento na área de educação financeira, gestão financeira, empreendedorismo. Hoje eu faço assessoria ao Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREM,
Sou mentora de negócio, gosto muito dessa parte de mentoria, de desenvolvimento humano, na parte de coaching. Sou palestrante, sou empresária, né? Tenho negócios aí em sociedade. E escritora, tenho 3 livros em coautoria. E tem um Corre, né? Que é um programa de rádio chamado Corre com Rose Rosendo, Economia e Negócio, que acontece todas as quintas-feiras na rádio Na Voz Delas. Onde eu levo mulheres para falar de empreendedorismo, para contar o seu corre e inspirar outras mulheres. Então, esse é o meu corre, esse é o que eu faço. E dentro dessa minha vida laboral, a área que eu sempre atuei foi com mulheres. Mulheres em situação de violência, dentro do coletivo de mulheres do Calafate, lá na Comunidade do Calafate. E isso foi levando, né, juntando a minha área profissional com a área da militância. E militar na área de enfrentamento à violência contra a mulher foi o que me fez fazer esse elo. Então, a primeira forma, quando eu comecei a entender por que as mulheres permaneciam no ciclo de violência e na minha comunidade, a maior parte dessas mulheres permanecia por uma questão de dependência econômica, eu fui trabalhar a autonomia econômica para as mulheres para enfrentar a violência. Então, hoje eu trabalho muito a questão da educação financeira, do empreendedorismo, como um instrumento de empoderamento pessoal e econômico das mulheres para enfrentar a violência. E aí, quando o convite veio para falar de violência institucional, eu já trabalhei em vários órgãos públicos, chefe de gabinete da Superintendência de Política das Mulheres de Salvador, já trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, no Ministério da Mulher, e sempre voltado a essa questão do enfrentamento. E a gente percebe o quanto que muitas vezes essa mulher que está na ponta, essa mulher que é vitimada, ela se torna vítima de novo. E aí a gente vê, né, o que a gente chama da violência institucionalizada, violência do Estado, quando essa mulher ela chega na DEAN, ela chega na unidade de saúde e o profissional da unidade de saúde não notifica a situação de violência dela. Quando ela não é notificada, ela chega na DEAN, ela tem que relatar a questão da violência que ela sofreu, e a cada órgão que ela vai, ela tem que de novo relatar, reviver, e muitas vezes ela ainda é questionada. Ah, mas por que você não largou ele? Ah, mas por que você continua com ele? Então, essas coisas a gente ainda vivencia muito, né? Mesmo depois da Lei Maria da Penha. E aí, se eu perguntar para vocês, é o que está aí no próximo slide, como você gosta de ser tratada? Queria que vocês pudessem comentar aí no chat, e aí depois eu vou dar uma olhadinha. Como é que você gostaria de ser tratada? Como é que você gosta de ser tratada? E como é que você trata seu colega ou seu assistido? Eu parto do princípio que a gente, nas relações humanas, nós precisamos tratar o outro como gostaríamos que fôssemos tratados. E aí essa reflexão a gente precisa se fazer todo dia. Será que a forma como eu estou tratando o meu colega é como eu gostaria de ser tratado? Será que a forma que eu estou tratando o meu subordinado é a forma como eu eu gostaria de ser tratada? Então, e aí a gente vê muito processo de violência institucionalizada em um ambiente hostil de trabalho, aonde quem perde é o ente, que no caso do ente público, que a gente está aqui numa esfera pública, ou aquela empresa. Por quê? No momento que aquele colega de trabalho, no momento que aquele colaborador, que aquele servidor, ele está insatisfeito, ele está com baixa autoestima, ele vai produzir menos. Porque a violência, ela não é só uma questão física. A violência, ela começa a se instaurar na questão psicológica, principalmente também na questão da violência institucional. Ela vem nessa perspectiva psicológica, né, de diminuir o outro, né, na sua dignidade humana. Pode passar. E aí, a gente tem essa semana, a gente comemora, né, porque a Lei 14.321, de 2022, ela passou a vigorar no dia 20 de março. E o que isso significa, Rosa? Significa que o que a gente está aqui falando está fresquinho aí, né? Que é a questão da violência institucional, aonde a Lei 14.321 de 2022, ela vai dizer o seguinte: o que é essa violência? Ela vai trazer esse conceito que a violência institucional ocorre quando o agente público submete uma vítima de infração penal
ou a testemunha de crimes violentos e os procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência ou outras situações. Então, agora é lei. É preciso que, além desse momento que a gente está fazendo aqui agora, que se tenha um treinamento muito mais específico, muito mais in loco, porque hoje a legislação... E antes, eu acho que, mesmo que eu sou do tipo que antes de uma lei, eu acredito que uma lei, antes dela ser vigorada, ela precisa ser educativa. Então, a gente comemora que ela entrou em vigor agora, no dia 20 de março, mas ela é uma lei de 2022. Mas a gente se pergunta o que fizeram de 22 até cá, de 22 até agora que ela entra em vigor, para capacitar esses profissionais para não cometerem nenhum tipo de violência institucional, entende? Então, assim, e agora não, agora o profissional já vai estar com a lei aí, que o cidadão pode questionar, pode acionar e ele pode ser penalizado cometer uma violência institucional. E no artigo, no segundo artigo, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte sobre penalidades. Ele vai dizer o seguinte, que se o agente público permitir que o terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitalização, aplicar-se-á a pena aumentada de 2/3. Ou seja, há uma penalidade. E se esse profissional ele não for trabalhado, ele não for desenvolvido, ele não for lapidado, a gente vai ver muitas situações adversas dentro do serviço público de profissionais sendo penalizados por uma legislação que é nova, que muitas vezes ele nem sabe que ela já existe, mas que ela entrou em vigor agora, dia 20 de março. E no artigo 2º, ele traz... Pode passar. Já falei isso aí. Todo o segundo agora. No artigo 2º, ele vai dizer o seguinte: se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando intimidação, revitimização aplicada à lei do dobro, né? Ou seja, tem a penalidade de 1/3, né, se ele cometer, mas se ele for reincidente, vai ser o dobro. Então, como que a gente pode prevenir? Como é que a gente pode tratar essas questões de violência institucional? E quais são os tipos, né, que a gente pode pensar aí desse tipo de violência institucional? Pode passar. Nos tipos de violência institucional, o que é mais a gente vê em comum dentro do ambiente de trabalho, pautado na questão da hierarquia e da subordinação, é o assédio. A questão do assédio moral. Então, essa é uma das principais formas que a gente vê. Mas ela também tem todo um conjunto, né, que vai para além do chefe para o seu subordinado, mas também para a questão entre colegas. E trata-se de um conjunto de condutas que substanciam a violência psicológica entre um trabalhador. A fazer brincadeiras ridicularizando o seu colega, fazer um fake news de mentiras com o nome desse colega. Então, esse subordinado, e aí a questão do assédio moral, né, que aí é mais do subordinado para do chefe para o seu subordinado. Essa violência moral, e a gente já chega aos extremos também de muita violência de cunho sexual dentro dos ambientes corporativos, dentro das instituições, que são violências institucionais também. Então, a gente pensar em violência institucional através de 2 pilares. O pilar externo, que é como eu atendo esse assistido, e o pilar interno, como que internamente esses gestores estão lidando com os seus subordinados e como esses trabalhadores estão se relacionando entre si. A gente tem aí o assédio moral, né? Os tipos de assédio, o assédio sexual, que eu acabei de falar. Pode passar mais um. Temos também aí o autoritarismo, tem chefes, que hoje o mundo, gente, não precisa mais de chefe. A humanidade está buscando líderes. E mesmo no serviço público, as pessoas precisam ser preparadas para estar em lugares de chefia. Mas, infelizmente, a gente sabe que por uma questão política não é assim que ocorre.
Às vezes, pessoas altamente despreparadas no perfil de liderança são pessoas extremamente técnicas, né? Que no processo de gestão a gente tem as pessoas que têm um soft skill muito ruim, mas tem um hard skill muito bom. Ela é muito técnica, mas nas habilidades socioemocionais a pessoa precisa ser trabalhada. Mas a pessoa ainda não reconhece essa necessidade dela. E aí, por uma questão política, ela parou lá de paraquedas naquele cargo e ela começa a usar o seu autoritarismo para se fazer ou permanecer naquele cargo ou fazer com que o trabalho flua. Mas, na verdade, o trabalho acaba não fluindo, acaba criando um ambiente de trabalho hostil. E quando pensa que não, fulano está pedindo para sair daquele setor, ciclano está saindo daquele setor, e não entende, o setor não anda, as coisas não fluem. Mas a ponta do serviço da sociedade que precisa do nosso serviço está sendo desassistido por uma questão interna de uma violência institucional. Tem também a crueldade nos processos seletivos, né? A gente tem que ter muito processo também que, às vezes, ele desgasta psicologicamente o candidato. Talvez na área pública menos, mas na iniciativa privada tem muito isso, esse desgaste. Comentários, como eu falei, né? Comentários que vão macular a imagem desse funcionário, desse seu colega, e isso vai causar um problema de relacionamento muito grande dentro da instituição. Então, esses são alguns tipos de assédio que a gente vê mais comuns. E aí eu queria perguntar para vocês que estão aí me ouvindo, se você já sofreu algum assédio, se você já foi vítima de algum tipo de violência institucional. Pode passar. E como é que a gente previne violência institucional? Primeiro, eu acho que o primeiro passo é denunciar. Se você se calar, você vai estar alimentando, né, o seu agressor para que ele possa fazer com outras pessoas. Então, denunciar, pode ser por uma denúncia anônima, se o seu setor, se o seu órgão tem ouvidoria, na ouvidoria, buscar denunciar. Aí você tem o Disque 100 também, que você pode fazer esse tipo de denúncia, tanto o cidadão quanto o agente também pode utilizar esse serviço. A gente tem o 180, no caso de violência contra a mulher. Tem também os casos do Ministério dos Direitos Humanos, né, que tem lá os protocolos de documentos, você pode fazer uma carta e protocolar como forma de denúncia. E o Sistema Nacional de Direitos Humanos também é uma forma de prevenção. Mas, para mim, a principal forma de prevenção para a gente evitar esse tipo de violência nos órgãos, nas companhias e na nossa sociedade é a capacitação. A gente precisa capacitar. E não capacitar apenas nas questões técnicas, que é o que a gente chama do head skill, mas capacitar nas questões socioemocionais, no desenvolvimento humano. Enquanto a pessoa ela ainda não descobre quais são as suas crenças, quais são as suas limitações, enquanto ela ainda não entende qual é o seu propósito, por que ela está ali? Às vezes as pessoas levam o problema de casa para o ambiente de trabalho e torna aquele ambiente de trabalho tão tóxico e que vai envenenando todo mundo. Quando pensa que não, aquele ambiente está em tempo está como se fosse uma panela de pressão pronta para explodir. Então, é preciso a gente capacitar desde a área técnica até a área... Ui, é que entrou a ligação aqui, desculpa. A gente capacitar desde a área técnica, mas também as habilidades socioemocionais, né, desenvolvimento humano desse servidor, desenvolvimento humano desse colaborador da instituição. Pode passar. E no processo de desenvolvimento de liderança, mas antes de eu falar de liderança um pouquinho, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, se alguém respondeu alguma coisa. Não, querida, pode ficar tranquila. Ah, pronto. Ok. A gente pactuou no final, mas o pessoal tendo dúvida pode ir digitando aí no chat. Pode seguir. E aí, quando eu falo de capacitação, desenvolver liderança, nessa questão do processo da violência institucional, a gente pode perceber que essa necessidade de formar líderes, né, e líderes que inspiram, é fundamental.
precisamos pensar de que forma que eu estou na ponta, né? Eu estou atendendo, né? A Olga falou aqui que a gente está aí com vários segmentos da atenção básica, né? E tudo, que é a porta de entrada do serviço de saúde. Então, como é que esse cidadão ele entra, né? E como é que eu estou me relacionando com ele? Eu canso, às vezes, de chegar... Às vezes, eu já peguei briga de atendimento que não era meu, viu? Mas só pela forma áspera como o atendente respondeu ao senhor, à senhora. Então, assim, por que isso acontece? É por uma questão pessoal, as pessoas precisam ser lapidadas, mas também é por uma questão de autoliderança. Eu acho que se você não começar a ser líder de si mesmo, a buscar o seu autodesenvolvimento, você vai estar sempre infeliz no que você faz, você vai estar sempre criando relações tóxicas, você vai estar sempre tornando o ambiente que você está um ambiente tóxico, e você vai ficar migrando de setor, migrando de órgão, migrando até de secretaria, até de emprego, quem não é concursado, mas você vai estar levando os mesmos vícios para onde você for. Porque o problema não está naquele senhorzinho que te perguntou 2 vezes que ele não escutou, mas está em você. Está na sua forma de como lidar com o outro, de como lidar, e para lidar com o outro tem tudo a ver com a forma como você está lidando consigo mesmo. Então, a autoliderança, para mim, ela é fundamental para a gente poder enfrentar todo e qualquer processo de violência. Quando a gente fala de violência, a gente vê a questão da violência contra a mulher, e aí a gente também pode se colocar no lugar dessa mulher que está lá atendendo. Será que ela também não está sendo vítima de violência? E aí ela está reproduzindo um ciclo de violência que ela vive no ambiente doméstico, e aí ela não consegue desvencilhar isso, e ela leva para o ambiente de trabalho. Porque o nosso subconsciente, o nosso corpo fala. E muita gente ela não sabe separar, não tem essa linha, né? Eu me lembro que quando a gente faz a formação em coaching, uma das coisas que o professor fala é que quem já foi em Disney sabe, na Disney tem todo lá o parque, né? E os personagens eles vivem lá caminhando e tal. Só que tem sempre uma linha amarela. Em vários pontos tem a linha amarela. E quando o personagem está lá andando, que ele vai passar para a linha amarela, ele está entendendo que no momento que passa da linha amarela, ele vai assumir o personagem do Pato Donald, da Minnie. Então, assim, a gente precisa ter essa linha imaginária da Disney na nossa cabeça. Então, se eu sair de casa, quando eu entrar na porta da secretaria, aqui tem uma linha imaginária da Disney. Agora eu vou assumir o papel de enfermeira, de médico, de assistente, de recepcionista, de atendente. Eu estou assumindo esse papel. Então, e aí, no momento que você assume isso, você vai entender que ali é um personagem. Você agora está assumindo o papel de... Porque na nossa vida, nós temos vários papéis. A vida é um palco. E nós somos atrizes desse palco chamado vida. E durante o dia, nós assumimos vários papéis. Antes de sair de casa, a gente tem o papel de mãe, de quem tem filho, arruma filho, bota na escola, tem o papel de doméstica, que aí tem que fazer o serviço doméstico, quem não tem empregada. Então, assumir o papel de esposa, de filha, vai cuidar dos pais idosos, vai assumir o papel de filha. Então, chega no trabalho, você vai assumir o papel de trabalhadora, de chefe, de líder. Então, são papéis que a gente exerce. E cada papel que a gente exercer, a gente precisa estar 100% focada no que a gente está fazendo. E aí, a linha imaginária da Disney vai nos ajudar nisso. Eu pisei, agora eu sou isso. E aí, muitas pessoas não sabem separar. E ela passa o dia todo no trabalho, mas pensando no que ela deixou em casa, pensando nisso, pensando naquilo, e ela não produz como deve produzir. E nem resolve o problema que deixou em casa, porque ela não está lá para resolver, e nem produz porque ela não está focada aqui. E isso vai gerar conflito no ambiente de trabalho, vai gerar violência. E essa violência, hoje, ela é lei, é violência institucional e que pode ter penalidade para quem exerce essa violência. Então, busquem se desenvolverem,
Busquem exercer essa liderança, essa autoliderança, né? E eu deixo essa dica desse livro, que é um livro que eu tenho um capítulo em coautoria com 21 autores do Brasil inteiro que fala sobre liderança. E nesse processo de liderança, vocês vão ver várias situações, várias experiências, para que possam ajudar cada um nessa perspectiva de desenvolver o seu perfil de liderança. Ah, mas aí você vai dizer assim, mas eu sou a recepcionista, não sou líder. Você é recepcionista hoje. Se você quer um dia ser líder, comece a se preparar agora. Se você quer um dia não ser acusado de uma violência institucional, se prepare agora. Porque a gente precisa se preparar todos os dias. E todos os dias a gente precisa ser melhor do que a gente mesmo. Pode passar mais um? E eu quero deixar um presente para vocês que estão aqui, né? Vou estar aqui disponível para perguntas, para dúvidas, mas quero deixar um convite, que é o convite para vocês, além de buscarem o autoconhecimento, buscarem despertar a sua autoliderança e a liderança, que vocês tenham inteligência emocional e que tenha consciência financeira. E para ajudar vocês a terem consciência financeira, essa é uma das áreas que eu trabalho, que é a educação financeira. Eu vou deixar um presente para todos vocês aí que fizerem um print dessa palestra e postar no Instagram, marcando. As meninas podem deixar aí qual é o perfil do grupo, daqui do órgão que elas querem que vocês marquem, e marcar o @Rosendo Contadora Coach. Quem fizer isso, posta no story, marca as duas instituições, a mim e a instituição, e vai receber esse e-book, Contabilidade Pessoal, o Segredo para a Prosperidade Financeira. Tá bom? Então, esse é o meu presente, e quero finalizar com essa mensagem para vocês aí. Pode passar. Tem uma mensagenzinha aí. Oi, passou. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. Nelson Mandela, e que vocês sejam luz aonde vocês forem. Obrigada. Olá, nós aqui agradecemos, Rose, pela oportunidade de partilha, né, de você trazer um pouco de questões, né, tão reflexivas quanto, né, a essa temática. A Deia está me lembrando para eu abrir a câmera, esqueci. E aí, então, que a gente, né, esteja atenta e não banalizarmos a palavra assédio moral, né? Que a gente possa, assim, entender realmente o que é que ela significa, para que o conhecimento empodera, né? E é ele que faz a diferença. Então, assim, vamos deixar para as colocações para o debate final, mas a gente, de antemão, já agradece, né, a oportunidade de estarmos aqui com você. Vamos dar continuidade. Obrigada. Aqui depois a gente volta para o papo. Tá certo. Obrigada. A gente vai dar continuidade, vamos chamar a Natália Rufino Silva, psicóloga. Natália é especialista em projetos sociais e direitos humanos e é pós-graduanda em terapia familiar. Então, Natália, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vinda. Abre o fone, enquanto Natália verifica lá o equipamento. Pode ser, Cláudia? Pode. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui no misto de muitas emoções, assim, eu estou muito honrada por esse convite, muito feliz de estar encontrando Olga aqui e outras pessoas, muito feliz também de ouvir Rose, adorei, muito, muito bom, e assim, porque é um tema muito desafiador, né? Então, a gente vai falar a minha parte, que coube para mim, é falar sobre a violência obstétrica. Vamos tentar compartilhar. Então, vamos lá. Eu sou Cláudia Smith, eu sou médica obstetra há 34 anos, sou formada na UFBA e fiz residência na UFBA, sou filha da Climéria de Oliveira e onde eu trabalho até hoje. Tenho agora como concursada, né? Já tenho hoje uns 30 anos lá.
Agora eu me acho como se eu tivesse 5 anos só, viu, gente? Eu acho que tem tanta coisa pela frente ainda para fazer. Mas o fato é que nesses 30 anos, até mais, né? Porque antes como interna, como residente, e agora até os dias de hoje, você vê a história acontecendo e passando, né? Então, assim, eu vi coisas de antes e vejo coisas de hoje e fico, por mais que a gente vai falar agora de um assunto tão espinhoso, tão duro de se falar e de olhar para ele, mas eu vejo com muito otimismo, porque eu falo assim, olha, isso sempre existiu, existiu muito mais seriamente, muito mais gravemente. E agora a gente está tendo a maturidade de olhar para isso. Então, até eu entendo isso até mesmo como toda uma evolução da humanidade, né? Nós, humanos, estamos nos tornando melhor, acreditemos nisso, né? Então, se a gente for olhar da Idade Média para hoje, os nossos conceitos, a nossa forma de lidar, o nosso modo de entender a vida, o outro e a si mesmo, como a Rose falou tão lindamente, está melhor. E a gente tende a melhorar cada vez mais. Eu gosto muito de uma frase que é: não há sombra que resista à luz. Então, assim, a gente precisa focar para a gente sair das sombras, né? Então, o primeiro desafio começa conceituando. Vocês vão ver aqui que para mim foi muito duro falar violência obstétrica. Eu sou obstetra, então parece que é o obstetra que é o violento. Então, eu dei uma arrumadinha, botei assim, a violência na assistência obstétrica. Então, eu estou trazendo alguns conceitos, apesar que o fato é que na literatura não existe um conceito formatado, tá? Então, eu vou trazer vários para a gente, então, entender de onde é o que a gente está falando. Então, segundo vários autores, você vê aqui, tem de início de 2009 até 2013 em publicações, eles colocam que a violência obstétrica é considerada uma violação dos direitos das mulheres grávidas em processo de parto, que inclui perda da autonomia e decisão sobre seus corpos. Nesse sentido, significa a apropriação dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde através de uma atenção mecanizada, tecnicista, impessoal e massificada do parto. Aqui, a gente identifica um conceito muito mais restrito. Então, aquele momento da assistência ao parto. Quando qualquer pessoa, homens, mulheres, as mulheres, estando no seu ciclo gravído puerperal ou não, ou quando mais velha, ou quando menina, sempre quando qualquer um de nós vamos a uma assistência de saúde, nós já estamos vulnerabilizados, nós estamos precisando de alguma ajuda, que alguém me assista. Imagine, então, no momento do seu parto, no momento que a sua experiência de você deixar de ser uma grávida para se tornar uma mãe, o momento que o filho deixa de estar dentro da sua barriga para chegar nos seus braços, como você vai vivenciar esse momento, com toda certeza vai repercutir em toda uma relação de mãe e filho. Então, a gente vê como isso é extremamente sensível. O que a Febrasgo coloca? A Febrasgo não tem dúvida. Todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão possível de atenção à saúde, incluindo o direito a uma assistência digna, respeitosa, durante toda a gravidez, parto e puerpério, assim como o direito de estar livre da violência e da discriminação. Como é que passa? Opa, me apertei aqui agora. Pronto, foi. Achei também uma definição que já vem da Justiça, tá? Da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Violência obstétrica caracteriza-se pela apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso da medicalização, patologização dos processos naturais, causando a perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida das mulheres. Trouxe também do livreto de violência obstétrica de Mato Grosso do Sul, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar minha leitura,
O que é a violência obstétrica? A violência obstétrica atinge diretamente as mulheres e pode ocorrer durante a gestação, parto e pós-parto. É o desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo e aos processos reprodutivos, podendo manifestar-se por meio de violência verbal, física ou sexual, e pela adoção de intervenções e procedimentos desnecessários e ou sem evidências científicas. Afeta negativamente a qualidade de vida das mulheres, ocasionando abalos emocionais, traumas, depressão, dificuldades na sua vida sexual e entre outros. E quem pode praticar? Pode ser praticada por quem realiza a assistência obstétrica, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, obstetrícia, qualquer outro profissional que preste em algum momento esse tipo de assistência pode ser autor da mencionada violência. Engraçado que de vez em quando isso aqui empaca. Muito bem, e a OMS? A OMS coloca que atualmente não há um consenso internacional sobre como esses problemas podem ser cientificamente definidos e medidos. E ela entende claramente a necessidade da conceituação para então poder identificar de forma clara a nível mundial, porque isso não é algo só do Brasil, isso é mundial. E então, uma vez identificando, chegando ao enfrentamento. E não por um acaso, essa reunião de nós aqui, então esse webinário, que eu não falo uma reunião, é um encontro, né? Então é importante a gente estar sempre no encontro, é de como a gente vai enfrentar. E aí eu trago para nós aqui, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ver tanto do sentido amplo quanto do sentido mais restrito. No sentido amplo, a gente pode identificar também pelos indicadores populacionais, taxas altíssimas de partos cesarianos, taxas altíssimas da mortalidade materna e a não garantia de acesso pelas parturientes aos seus direitos no sistema de saúde brasileiro. Não estou falando só SUS, não, tá, gente? Mas a gente tem que ver isso de uma forma também mais ampla. Como é que está toda uma estruturação? Como é que está estruturado todos esses personagens? Como é que estão as condições de acessibilidade, de recebimento, de acolhimento desses casais grávidos? E no ponto restrito, é identificado em cada experiência de gestar e parir, onde a gente identifica a negligência e os maus tratos, que obviamente não tem como ser defendido, que a gente tem que realmente resolver isso, né? Lá vamos nós de novo, como é que eu passo? Pronto. Eu trouxe esse slide, na realidade, aqui eu peguei emprestado. Segunda-feira passada, agora, dessa semana, a gente fez nossa sessão científica da SOGIBA, a nossa primeira sessão do ano, e por ser mês da mulher, nós trouxemos um assunto sobre a atenção da assistência da mulher, não só na gravidez, como também da forma geral, ginecológica, para a gente ter uma ação antirracista. E por isso que, então, foi a Maria Auxiliadora Budibe, ela do Mato Grosso do Sul, ela deu uma aula maravilhosa, e aí eu peguei esse slide da apresentação dela, tá? Então, assim, que a gente vê os nossos altíssimos índices de mortalidade através dos anos, e aqui divididos por regiões e também por raça, cor. Se pela OMS é considerado razoável a taxa de mortalidade materna de 10 a 15 a cada 100 mil nativivos, nós vamos colocar, quem somos nós aqui, região Nordeste, aqui em 2017, a gente ainda anda nas taxas muito elevadas. E quando a gente coloca aqui na raça negra, a gente vê a disparidade, né? A raça amarela também, mas como nós temos uma população que 82% se autodenominam pardas ou negras, então vocês veem que isso é uma preocupação de saúde pública mesmo. E por que eu estou falando que a mortalidade materna é um indicador importante? Porque, infelizmente, 2/3 das mortes maternas no Brasil são de causas diretas. Então, morre-se muito de hemorragia, morre-se muito por hipertensão, que a gente considera
mortes absolutamente preveníveis, com a boa assistência pré-natal, da parto, etc. E aí eu vou trazer, eu sei que todas conhecem, mas eu vou trazer isso porque até para a gente fazer o construto do nosso entendimento, né? Então, como é que foi? Desde que o mundo é mundo, o ato de parir é um ato fisiológico. Então, até o século XVIII, as mulheres se reuniam e nesses espaços elas faziam uma assistência ao parto, uma das outras. Não sei se alguém leu o livro, mas eu gosto muito do livro, As Mulheres da Tenda Vermelha, que também foi um filme. E assim, o livro tem partes catastróficas, né? Porque é meio forte, mas o que é bonito é as mulheres da Tenda Vermelha. Então, isso é da época do Velho Testamento, e que as pessoas moravam, então, eram seminômades, moravam em tendas, e existia no meio dessas tribos, vamos assim dizer, uma tenda vermelha, que era onde as mulheres ficavam no momento do seu período menstrual. E lá as mulheres estavam sempre juntas, e sempre quando tinham um parto, elas uma ajudavam a outras, e as suas crianças vinham juntos, porque as crianças estavam sendo amamentadas, estavam brincando, sempre estavam com suas mães, e assistiam aquilo ali e entendiam o tão claro entendimento como algo tão fisiológico quanto respirar. Pois bem, no final do século XVIII e começo do século, e no século XIX, a humanidade começou a mudar. O subjetivismo foi dando espaço para o racional, né? Então, veio então o modelo tecnocrático, onde o que imperava na assistência era o racional teórico, porque alguém achou que é melhor que a mulher deite ao parir, porque eu, como assistente, vou conseguir dar uma assistência melhor estando visualizando o períneo diretamente. Alguém entendeu que é melhor ficar em jejum durante toda a maratona do trabalho de parto, porque, porque caso ela precise de anestesia, ela não vai ter risco de broncoaspirar. E assim por conseguinte, tá? Então era um racional teórico, e a partir do século XX, já do começo do século XX, muito também pelo êxodo, as pessoas deixaram de morar na parte mais rural, onde tinham seus espaços, onde tinham suas pequenas comunidades com suas parteiras, muitos migraram para as cidades, onde perderam essa estrutura de pequenas comunidades, e elas então foram ao hospital. O hospital, que é lugar de doença, e aí começou a ter o entendimento de parto como algo, o corpo da mulher é uma máquina que pode estar defeituosa, e então temos o médico que vai consertar essa máquina, tá? Então, só estou aqui colocando para a gente entender como é que chegamos ao dia de hoje, né? Já na década de 80, começou no mundo todo movimentos para a humanização do parto, tá? Na década de 90, chegou a medicina baseada em evidências, e foi muito interessante. A obstetrícia demorou um pouquinho para chegar na medicina baseada em evidências, infelizmente, foi uma das últimas especialidades a entrar nessa nova era, onde saiu o racional teórico. Alguém raciocinou que eu acho que é assim? Não, agora eu tenho que ter evidência. Realmente é importante, faz bem, é melhor, desculpa, para a mulher, para o bebê, para o períneo, que ela fique deitada no parir. Então, começou a fazer estudos e mostrou que, na realidade, o parto verticalizado vai ter 1h e 23 minutos mais curta, o filho vai nascer melhor, e etc, 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 tá? Então, um paradigma foi quebrado. Então, no OMS de 1996, o parto é entendido como um evento natural, e o nascimento por via vaginal é considerado o melhor modelo quando levado em conta os desfechos de saúde materna do bebê, sendo a intervenção mínima, ou seja, nem acesso venoso, considerada o paradigma a ser seguido na assistência. O movimento de humanização do parto, tá, incorpora, então, os achados da medicina baseada
em evidências, com a quebra de paradigmas, como eu coloquei aqui, um a um foi caindo, tá? Resgata o entendimento do parto e nascimento como atos naturais e fisiológicos e devolve à mulher a autonomia e a empodera sobre sua capacidade de gestar e parir. Eu gosto de trazer um pouquinho desse entendimento um pouquinho mais profundo, porque você sabe que a humanidade ela vai evoluindo em forma de espiral, né? Então a gente olha, a gente antes era o parto era considerado obviamente o normal, o parto vaginal, depois foi considerado um parto muito bem assistido, quanto mais tecnocrático, e agora a gente volta ao parto normal, mas a gente não volta àquele mesmo ponto, a gente volta agora com mais consciência, a mulher com mais autonomia, mais empoderada. Eu não gosto muito desse nome, não, como todo mundo, muita gente também, né? Mas é o que realmente traduz. Então, de acordo com Garcia Dias e Acosta, um fator sempre presente entre as gestantes é a falta de informação e o medo de perguntar sobre os processos que irão ser realizados na assistência ao parto, na evolução do trabalho de parto. Essa situação pode levá-las a se conformarem com a exploração de seus corpos por diferentes pessoas, aceitando diversas situações incômodas e sem reclamar. Isso já não pode ser. E aí a gente já vai falar assim, como é que a gente deve, então, enfrentar isso? Então, vamos de novo voltar ao entendimento da violência e assistência obstétrica no sentido, como enfrentar no sentido mais amplo. Então, são as políticas públicas, né? Então, vamos diminuir essas taxas de partos cesarianos, vamos diminuir a mortalidade materna por causas evitáveis. E que políticas, né, que assegurem diminuição das desigualdades sociais, valorização do trabalhador de saúde, utilização de boas práticas no parto, no nascimento, baseadas em evidências científicas, distribuição de serviços e equipamentos de saúde que estejam articulados em rede e compreendam os sujeitos de forma integral. E aí o Brasil já tem andado nisso, né? Foi pelo Programa de Humanização do Parto e Nascimento, Política Nacional de Humanização, no Humaniza SUS, na Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a Rede Cegonha, que trouxe a integração de todos os serviços, tá? Mas, enfim, é desafiador, porque a gente está falando de população, né? E não de uma pequena comunidade, população brasileira. Voltando, continuando, né? Então, precisamos de condições para dar uma boa assistência. Então, precisamos de números de vagas suficientes. Precisamos de agência transfusional em cada sala, em cada casa de parto, em cada unidade materna, né? Tanto maternidade quanto casa de parto. Para o quê? Então, a agência transfusional é um local que cada lugar onde se faz assistência ao parto tem que ter pelo menos duas unidades de sangue O negativo, para quando acontece uma hemorragia pós-parto, que para vocês terem ideia, uma hemorragia ela pode em meia hora exsanguinar, a depender da gravidade, tá? Então, não dá tempo de eu pedir sangue numa agência, no hemocentro, no hemoba, que seja até chegar, já perdemos para a hemorragia. Então, está colocado lá na Rede Cegonha e ainda é um desafio. Precisamos de leitos suficientes de UTI materna e neonatal. Precisamos trabalhar sem sobrelotação para que, então, seja possibilitado esses diálogos, esses encontros entre o assistente e a assistida. E aqui, como enfrentar? Apoio institucional. É importante que a instituição, então, eu estou falando primeiro da estrutura, de uma forma geral, sistema de saúde, e agora eu estou falando daquela instituição. Para produzir mudanças nas equipes de saúde e contribuir para a modificação das relações, é desafiador. Então, sabemos que temos muitas equipes que estão adoecidas e precisamos trazê-las de volta à saúde, né? Mental, emocional.
corresponsabilizando os profissionais para mudanças de práticas de cuidado e atenção à saúde, às gestantes e puérperas, desculpa, e novos modos que estimulem a autonomia das mulheres somente são possíveis ao romper-se também com os modelos institucionais, ou seja, se naquela instituição existe aquele modelo que já entrou na identificação de quem trabalha lá e aquela instituição não muda isso, quem chega lá para trabalhar, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, claro que ela pode ser um agente de transformação, mas é importante também que ela tenha um apoio institucional para que essas mudanças aconteçam. Aí eu coloco para vocês, tá? Isso para mim é o ponto, tá? Será que a postura acusatória entre a equipe é a melhor forma de exercitar acolhimento e transformação? Então, naquele mesmo como é o nome disso aqui? Não é um manual, não, mas enfim, aquele manual da violência obstétrica de Mato Grosso do Sul, né? Eles colocam lá, tudo bem, eu não tô desqualificando hipótese nenhuma, se tem violência, tem que ser denunciada, não há dúvida, mas determinadas posturas, eu acho que são tiro no pé, porque assim, quando ele coloca, tenha sempre um acompanhante ou um acompanhante, pois a presença de outra pessoa, sem dúvida, previne a violência obstétrica, é um direito garantido por lei, claro que sim, mas eu acho que isso é uma distorção, porque a presença do acompanhante não é para a pessoa estar lá fiscalizando a equipe assistente, é para ele estar lá colaborando, porque ele faz parte da equipe assistencial. Eu lembro muito bem quando, como eu te falei, assim, já tem um tempinho de estrada, e eu sempre tive um grandíssimo respeito às mulheres que chegam para parir no SUS. Antes da lei do acompanhante, eu me lembro quando eu tive minha primeira filha, que eu tive com o obstetra que me acompanhou os 9 meses, que eu tive com meu marido por perto, e eu olhava aquelas grávidas que iam ter seus filhos com pessoas que elas nem tinham tido nenhum vínculo até então, e que seus maridos só viam no dia seguinte para ir, então, apresentar aos seus filhos. Eu já sempre tive um grande respeito. E quando depois que eu tive filho, então, nas melhores condições possíveis, é um momento de crise, é um momento que você realmente está muito vulnerável. Então, eu fiquei ainda mais respeitosa ainda. Chegou, então, a lei do acompanhante, a Climério logo recebeu isso muito bem, e foi muito bonito, porque os maridos, primeiro, assim, eu tenho certeza que isso, a médio e longo prazo, isso vai fazer diferença na sociedade, porque os pais, os homens, né, pais, acompanhando o nascimento de seu filho, a vinculação com esse filho é muito mais rápida do que 2 dias depois ele ser apresentado a uma criança e falar assim, olha, toma que o filho é teu. E isso, a nível de sociedade, com toda certeza, vai reverberar. O que a gente também vivenciou é que os maridos, eu falo maridos, parcerias ou outros acompanhantes, porque é livre escolha da mulher, ou acompanhante que ela vai ter com ela, mas eles se tornaram testemunhas dos esforços que a, 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 a equipe assistencial faz para o atendimento delas. Então, assim, eu entendo, eu não estou desfazendo que realmente, se você tem um acompanhante lá, então violência vai acontecer menos, mas assim, eu não acho que seja essa postura, tipo assim, vamos botar lá para você ficar avaliando. Por quê? Porque como enfrentar, e aí eu acredito nisso, a nível individual, é o estímulo à comunicação, ao contato entre a equipe assistencial entre si, entre os assistentes e a mulher e o acompanhante, entre a mulher e a equipe assistencial, ou seja, é importante que o assistente consiga ter uma boa comunicação, como ela também tem uma boa comunicação com a equipe assistencial. E aí eu trago aqui no meio o plano de parto. O plano de parto é um verdadeiro presente que a grávida pode trazer no momento da assistência ao parto, porque ela vai trazer lá dentro as suas expectativas. E é importante, obviamente, que isso seja construído a nível de pré-natal,
e que seja discutido a factibilidade, tá? Então, obviamente, se se eu estou de plantão na maternidade Climério de Oliveira e vem um plano de parto, porque eu gostaria muito de parir dentro de uma banheira, infelizmente isso não é factível, porque a gente não tem banheira aqui, mas no plano de parto, ela passa para mim como é o jeito dela, como é que ela visualiza o parto dela. Então, eu gosto de contar sempre essa história, assim, minha pessoal, que aí não foi a nível de SUS, foi a nível de paciente de consultório, que durante o seu trabalho de parto, a gente estava lá, eu junto com o enfermeiro obstetra, e a gente fazendo massagem, aquela coisa super linda, e a, a irmã dela, a irmã gêmea, idêntica, estava do lado e ficava meio que, assim, não tocava nela. Lá para as tantas, eu perguntei assim, vem cá, você não está tocando nela? É porque ela não gosta de ser tocada? Ela falou, ela não gosta de ser tocada. Eu falei, meu Deus do céu! E vocês não me falaram isso antes? Então, assim, quando a pessoa traz para você, por favor, eu não gosto de ser tocada, eu não gosto de música clássica, eu não gosto de... Eu estou brincando, tá? Mas, assim, para vocês entenderem que se não nos fala, nós não vamos saber também, tá? Lembrar que quem é que faz parte da equipe assistencial? A própria gestante. Eu não gosto nem de falar paciente, porque paciente parece que é doença. A gestante, o acompanhante e a equipe multidisciplinar, seja médico, enfermeira, obstetra, fisioterapia, técnico de enfermagem, anestesiologia, pediatra, consultores e todo mundo, então, tendo que estar muito bem orquestrados. Aí eu trago isso aqui também, que isso, assim, eu não vou nem ler, para mim isso é duro, tá? Então, isso, exemplos de violência obstétrica, xingamentos, humilhações, comentários constrangedores, episiotomia, assim, aqui é de novo naquele livreto, pronto, lembrei. Livreto de violência obstétrica, alguns exemplos de violência obstétrica. Episiotomia sem necessidade, sem anestesia, sem formar, ocitocina, que é o sorinho sem necessidade, manobra de Christeller, lavagem intestinal, enfim, aqui ele coloca várias formas de violência obstétrica. Então, essa de grosserias, isso aí não tem nem o que discutir, né, gente? Isso aí de novo, isso é um adoecimento de quem está assistindo. E eu trago aqui tanto o juramento de Hipócrates, que todas as pessoas que todas as pessoas que se formaram em medicina, um momento fizeram esse juramento. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, para nunca causar o dano ou mal a ninguém. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário. Foi modificada recentemente, então tem a Declaração de Genebra, a saúde e o bem, desse juramento, tá? A saúde e o bem-estar do meu doente serão as minhas primeiras preocupações. Respeitarei a autonomia e a dignidade do meu doente. Exercerei minha profissão com consciência e dignidade de acordo com as boas práticas médicas. Não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis. No juramento de enfermagem, dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade, os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade. Respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte. Não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. O que eu quero trazer? Quem optou para trabalhar com pessoas, que trabalhar nesses momentos de vulnerabilidade das pessoas, sempre optaram de fazer de coração, tá? Então, se coisas erradas acontecem, obviamente tem que ser denunciado, tem que ser resolvido, mas a gente tem que trabalhar para que isso não, a forma de enfrentar não fragilize ainda mais a relação de assistente e paciente, de forma que tenha postura de desconfiança mútua. Então, na hora que eu coloco, olha, vá lá ficar do lado da sua mulher, porque isso você vai garantir que ela não vai sofrer abuso. Gente, você já coloca isso como se ela vai sofrer abuso até que se prove o contrário. Então, em vez de ter um momento de acolhimento para aquela criança chegar, essa postura de desconfiança mútua, porque então, por um outro lado, o assistente também, desculpa, fica na posição de defesa. Procedimentos obstétricos que para o leigo é sinal de má prática, mas que
quando bem indicados é de grande valia, às vezes, então, quando o obstetra vai, então, indicar a ocitocina, vai indicar uma cesárea, se existe desconfiança na relação, existe até um constrangimento, e isso pode levar a riscos, tá? Então, a gente fala não à violência na assistência obstétrica. E para a grávida, para a parturiente, para o casal, a percepção de ambiente acolhedor acontece quando a equipe assistencial tem uma boa interação. Quando existe espaço para fala, para escuta, quando tem condições de trabalho e assistência, quando existe acessibilidade da grávida a esses espaços, e quando elas percebem que estão no foco da atenção. Então, trabalhar em equipe é diferente, eu sempre falo isso, assim, eu sou também coordenadora de um curso de emergência obstétricas, tá, o ALSO, e a gente traz muito isso também no curso, e eu falo assim, a diferença de você trabalhar em grupo e em equipe é fundamental. A equipe é quando eu vou para o plantão feliz, porque eu tenho um ajudando o outro, todo mundo junto, deixando os problemas do lado de fora, como o Rose falou, né? E trazendo para cá o nosso foco, realmente é o bem-estar daquele parto. As mulheres, então, mais apropriadas, fortalecidas e apoiadas, as mulheres se sentirão mais seguras para assumir suas posições, vontades e o seu controle do corpo nesse momento, sendo capazes de ter um parto seguro da forma que planejaram e desejaram. Aqui eu vou trazer uma coisa importante. A ocitocina, não vamos falar da venosa, tá? Mas a mulher, quando está desencadeando o trabalho de parto, ela libera a ocitocina, tá? Pela hipófise. A ocitocina, ela vai acontecer quando eu tenho um ambiente de tranquilidade. Antropologicamente, lá nos primórdios, na Era das Cavernas, as mulheres, no momento do seu parto, elas então iam para um lugar mais quieto, seguro, e para então acontecer seu parto. Se viesse alguma ameaça, a adrenalina sobe, a adrenalina para completamente a ocitocina. A ocitocina, então, é importante isso para que, então, o trabalho de parto pare, para que ela possa correr, fugir, para então procurar um outro espaço seguro, para então a ocitocina voltar a funcionar. Então, se eu tenho um ambiente harmonizado, acolhedor, o parto vai acontecer muito melhor. Então, eu preciso da amorosidade, do trabalho em equipe, o acolhimento, tranquilidade, empatia, comunicação, segurança, tudo isso, sim, fará para que esses partos aconteçam. Então, todos nós dizemos sim ao acolhimento na assistência obstétrica e somos aqui agentes de transformação. Queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui falando e fico abertas às perguntas para depois, tá bom? Era isso. Parabéns, doutora Cláudia, muito obrigada pela sua contribuição. É sempre bom para mim te ouvir, eu sempre aprendo, é enriquecedor, e sei o quanto a sua fala reproduz a sua prática no sentido de defender as mulheres e de diminuir, né, por onde está esse desafio, que eu também concordo, que não é uma violência obstétrica, é uma violência na assistência obstétrica. A gente tem que ter muito cuidado, né? Para que não sou obstetra, não sou médica, e às vezes os amigos e as colegas, você defende, não é defesa ao médico, mas eu acho que a gente precisa também ter empatia, não só com o paciente, com o usuário, mas conosco e com os nossos colegas. Então, assim, é a gente entender esse significado de uma violência na assistência obstétrica, que não necessariamente é apenas de um profissional, mas que pode ser. E a gente também está atento que determinadas técnicas que são ditas como violência, em alguns momentos são indicadas e precisam ser trabalhadas de formas mais humanizadas, com técnicas mais apropriadas, mas algo assim que duas colocações que me trazem muito reflexão no fazer, né, na sua apresentação. Uma comunicação efetiva, né, porque
a grandeza do que é a gente realmente entender e falar o que a gente pensa, do que a gente produz, e a empatia, né? Porque quando a gente se coloca, né, ou tenta se colocar, porque é difícil se colocar no lugar do outro, mas se a gente buscar dar ao outro o que a gente gostaria de receber, com certeza a gente faz algo melhor, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que Natália conseguiu resolver o problema do áudio, não é, Natália? E aí a gente te convida para participar agora, junto conosco. Ótimo. Consegue me ouvir? Consigo. Ótimo. Consegue me ver? Maravilha. Vou compartilhar a apresentação. Pronto. Conseguem ver a apresentação também? Oi. Sim, estamos vendo. Todos estão vendo? Eu não. Não? Agora veio. Veio? Pronto. Sim. Primeiro, agradecer, né, essa participação, essa roda de conversa tão potente, com mulheres tão potentes nas suas falas e nas suas práticas. Me apresentando, eu sou Natália Rufino, sou natural de Lençóis, na Chapada Diamantina, no território do qual eu atuei muito fortemente no combate à violência contra a mulher, juntamente com o Ministério Público da época, através da Prefeitura Municipal. E hoje trabalho em uma maternidade aqui em Salvador, né? Trabalho no IPEDA. E estou muito feliz com o convite, né? Muito feliz em estar aqui com vocês nesse momento tão importante dentro desse Março Mulher. Então, vamos lá falar um pouco sobre violência psicológica. Primeiro, a gente precisa entender o que é o conceito de violência, né? E aí eu trago esse conceito para vocês, que é definida como o uso intencional da força ou do poder, real ou ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo, uma comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. A partir desse conceito, a gente vai se debruçar sobre, né, a pauta que me coube, que é a violência psicológica. Então, Natália, o que é a violência psicológica? Qualquer conduta que produza dano emocional, psicológico, com uma diminuição dessa autoestima, né, prejudicando ou perturbando o desenvolvimento pleno da vítima. E eu trago essa nomenclatura de vítima, né, porque a gente precisa começar a dar os nomes específicos, né? Uma pessoa que sofreu qualquer tipo de violência é uma vítima, né? Então, dentro desse conceito, essa violência se apresenta com o objetivo de degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças, decisões. E como é que ela acontece, Natália? Como é que eu posso identificar um processo de violência psicológica? Ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir os fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Eu trago mulher diante da temática, diante do mês, né? Então eu vou me referir ao processo da violência psicológica contra a mulher. E quando eu falo sobre isso, principalmente esse último tópico, né, que está muito em alta, a questão do no inglês, né, o gaslighting, mas nada mais é do que fazer com que esta mulher duvide da sua capacidade de observação, duvide da sua capacidade intelectual, cognitiva, diante de um cenário de violência, né? Então, por exemplo, uma mulher está sendo traída, ela tem provas desse processo de traição e contesta o seu companheiro, né? Dentro dessa relação, mesmo com todas as provas que existe essa traição, esse companheiro vai desestabilizar essa mulher a ponto dela considerar realmente
que ela viu coisas demais, que não é exatamente aquilo que ela está observando, né? Então, é aquele processo de colocar essa mulher num lugar, muitas vezes, da loucura, como ferramenta de manipulação. E aí a gente precisa pensar no nosso papel enquanto sociedade, né? Quais são os fatores sociais que são produtores desse sofrimento mental? Dentro do imaginário popular, tem a crença que só psicopatas, sociopatas, narcisistas perversos vão estar exercendo a violência psicológica. E a gente precisa entender que qualquer pessoa pode agir assim, dependendo de vários motivos, né? E aí eu não posso deixar de trazer uma pauta importante, que são duas estruturas, né, que são condicionantes também para a violência psicológica, né? Eu trago o racismo e trago o machismo. Por que eu trago o racismo? Porque dentro de estudos de violência contra a mulher, em sua maioria, a gente percebe, né, um índice elevado contra mulheres negras. E dentro desse processo de violência contra mulheres negras, a violência psicológica ela está condicionada, atrelada a práticas racistas. Assim como o processo do machismo, né, essa estrutura que a gente reconhece enquanto estrutura, é produtora desse adoecimento mental. Porque é uma estrutura feita para colocar essa mulher no lugar de subalternidade, inferioridade, né? Essas práticas discriminatórias que possuem uma relação direta com essa violência psicológica, né? É produtora de tantos mecanismos de adoecimento. E ao contrário do que a violência física proporciona, que são as marcas, a violência psicológica não tem uma marca visível, né? O processo precisa ser interpretado, precisa ser ouvido, precisa ser acolhido de forma específica essa pessoa que sofreu a violência psicológica, porque até para a própria vítima é difícil se reconhecer enquanto vítima, de fato, de violência psicológica. Muitas, quando a gente faz o acolhimento, traz a questão, mas ele não me bateu, né? Essa frase é muito clássica de a gente está informando que essa pessoa está sendo vítima de violência, mas ela não se reconhece enquanto vítima, porque no imaginário popular, muitas vezes, a violência ela só se configura de fato quando há uma agressão física. Natália, desculpa interromper, que está aparecendo uma tarja acinzentada para a gente, e aí a gente... Pronto, agora melhorou. Perfeito. Foi. Desculpa, querida. Não, fiquem tranquilas. Pode seguir. E aí a gente precisa pensar nessas consequências para a saúde mental, né? Quais são as consequências? A depressão, né, que é o fator maior, quando a gente faz o acompanhamento, quando a gente faz esse estudo dessas pacientes, a depressão é predominante. E dentro desse processo de depressão, a gente precisa reconhecer, sim, Natália, como é que se manifesta? A gente sabe que existem várias formas de manifestar esse processo de depressão, mas eu vou dar o foco no processo de perda da capacidade de sentir prazer ou de se divertir, medo, desinteresse, né? O processo não é somente uma tristeza. Obviamente, uma pessoa que sofre violência psicológica estará triste, né? Mas para além da tristeza, né? São aquelas pessoas que perdem o interesse de fazer atividades que antes eram produtoras de prazer, produtoras de alegria, produtoras de convívio social, né? Então, essa pessoa que vai se isolando, que é uma das manobras, né, do agressor, que é o processo de isolamento da vítima. E aí manifesta depressão, ansiedade, ideações suicidas, alterações do sono, distúrbios alimentares, abuso de álcool e outras substâncias. E como é que eu posso provar que eu estou sofrendo violência psicológica, né? Quando é um processo mais explícito, que envolve ofensas, gritos, humilhações e possível gravações de áudio ou vídeo feitas com celular, o processo de print, né, dessas mensagens hoje que a gente tem a tecnologia, que a gente precisa usar a nosso favor, né? É printar essas conversas do WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo. E aí tem uma dica que traz muito, que é a questão de você excluir o número da pessoa que está te agredindo, para que apareça o número. E assim, essa prova se tornar mais confiável, né?
Para além disso, por mais difícil que seja, para a pessoa que está vivendo o processo de violência, reconhecer a sua rede de apoio. Quem faz parte da sua rede de apoio? Verbalizar o que está acontecendo, mesmo quando existe aquela falsa sensação de ser coisas da sua cabeça, você compartilhar o que você está sentindo, para que você se fortaleça entre os seus. E como um terceiro ponto, buscar a terapia especializada, né? E depois, quando der seguimento a questões jurídicas, como foi dito no começo da tarde, que a gente não consegue tratar de violência se ser em processo de rede, quando for para outros órgãos responsáveis, você levar esses laudos, né, das consequências do abuso dentro do seu contexto de vida, como prova para poder punir o agressor, né? E como é que eu faço, né? Buscar esse atendimento com o profissional de saúde habilitado. Trago o foco para isso, porque por mais que seja importante o processo de estar na sua rede de amigos, né, estar na sua rede de apoio, um profissional habilitado vai fazer a diferença, porque esse profissional vai ter técnicas específicas de acolhimento, de fortalecimento do seu processo de autoconhecimento, como ressignificação da sua história, né? E isso não precisa ser uma coisa ou outra, são coisas que vão acontecendo simultaneamente, seja o atendimento profissional, fortalecimento com a rede, participação de grupos sobre empoderamento feminino, não necessariamente apenas de vítimas de violência psicológica ou violência física, mas grupos que tragam esse protagonismo feminino como uma ferramenta de transformação, né? E, por último, o resgate das atividades que proporcionem prazer. A gente precisa entender que lazer também é direito, né? E também é produtor de saúde. E denunciar, né, gente? Toda e qualquer oportunidade que a gente tiver de informar 180, essa ferramenta que é de extrema importância e que trouxe muitas mudanças para a vida de mulheres e mulheres que são vítimas de violência, sua maioria, né? Denunciar, ir até os órgãos competentes, porque aquilo que não é falado, aquilo que não é denunciado, não tem como ocorrer transformação, né? A gente precisa ter consciência desse processo social importante de denúncia. E aqui eu encerro com uma frase que diz muito sobre o processo de quem trabalha com violência contra a mulher, que é: seguiremos em marcha até que todas sejamos livres, né? A gente precisa compreender que, por mais que eu não sofra determinado tipo de violência, existem outras mulheres sofrendo e que eu posso fazer a diferença na vida delas de alguma forma, com informação, com encaminhamentos necessários. E é isso. Agradecer novamente a participação e estou aberta às perguntas, às dúvidas, às contribuições. Obrigada. Nós que agradecemos. Você pode descompartilhar? Sim, agora, por favor. Prontinha. Vou trazer o pessoal aqui para a tela. Eu acho que a gente não teve, as pessoas estão tímidas hoje. Então, no final da semana, mas é uma temática também que, né, mexe muito com a gente tem dificuldade mesmo em falar, em lidar com esse tema. A gente não viu nenhuma pergunta, ainda está aberto, a gente ainda tem tempo, então eu gostaria de, quem está ainda presente conosco, né, a gente tem aí algumas pessoas, então, se quiserem colocar alguma questão no chat, senão a gente pode estar chamando Natália, Rose e doutora Cláudia para a gente estar nos momentos finais de conclusão, né, e de fechamento dessa tarde. Então, assim, eu acho que tem alguns pontos que a gente considera relevantes nas três falas. Eu acho que fica claro, né, na minha fala inicial, e eu reitero agora, o desafio de se trabalhar com a violência. Identificamos, né, e reconhecemos como uma questão de saúde pública,
mas uma questão que não no setor saúde e de forma isolada e sem articulação e sem intersetorialidade vai dar conta, né? Mas a gente entende que é necessário a gente entender mais desse desafio e dessa temática para que a gente possa estar mais preparado no sentido de identificar e pedir ajuda, né? Identificar e realmente entender esse processo como um problema e como um desafio que precisa ter um olhar diferenciado. Então, nas falas, ficaram muito claro que a comunicação, o conhecimento, a articulação, a lei. Então, assim, a gente, infelizmente, se a lei, né, se bastasse apenas um documento e um registro de uma lei para que os processos forem efetivados, a gente não precisava de lei para fazer valer a lei. Então, as leis estão postas, mas são necessárias conhecimento e fiscalização das leis, mas a gente precisa também ter um olhar voltado ao nosso fazer. Né? Trabalhar com violência não é algo fácil, mas é algo que precisa e que exige da gente um olhar e um cuidado maior conosco e com o outro. Então, a necessidade de uma comunicação mais efetiva, de um cuidado mais atento, de um olhar para o fazer com mais amplitude, a comunicação, como eu já falei antes, o acolhimento, a amorosidade e o entendimento, né? A gente começar a estudar, entender melhor esse fenômeno que é a violência, né? E o que é que isso pode causar? Não apenas a quem utiliza do sistema, mas a nós próprios, né? Enquanto na relação de colegas, de chefes e de equipe, né? A necessidade que a gente precisa estar atento. Rose falou uma coisa muito necessária, e eu acho que a cada dia a gente precisa estar mais atento na questão da violência institucional, que é a formação de líderes, né? A gente precisa ter o cuidado, né, da necessidade da gente entender que liderança não é sinônimo de autoritarismo, e sim de autoridade, que a gente tem, né, algo que precisa ser trabalhado, não só do conhecimento técnico, né, mas do conhecimento emocional, das relações entre as pessoas, e a gente precisa, né, trabalhar essa inteligência emocional. Então, assim, velado é esse processo de violência institucional e psicológica, e a gente precisa estar atento, né, que às vezes o processo, como a Natália muito bem colocou, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de isolamento, ele pode estar por trás de uma violência sofrida nesse contexto e a gente ainda não enxergou isso. Então, assim, eu só tenho gratidão a vocês por esse momento, as pessoas que estão aqui, a equipe que pensou, né, com muito carinho esse momento de hoje para que a gente encerrasse as ações de março no campo da área técnica de saúde da mulher, ao Telesaúde por prontamente estar conosco em todos os momentos que a gente aciona e a gente utilizar essa técnica, a brilhante fala de vocês três, a todos os pontos trazidos e em especial no tocante à violência obstétrica, a gente tem tido muito, não sei se a palavra seria queixa, mas chega para a gente, enquanto área técnica, muito essa discussão de que as mulheres sofrem muito violência obstétrica, e a gente precisa tomar mais atenção e cuidado nesse ponto. A gente precisa entender entre a equipe e se comunicar melhor para que realmente a gente tenha mais cuidado na comunicação e no trato com as pacientes, e que a gente precisa explicar o que faz, a gente precisa dizer, a gente precisa pedir licença, a gente precisa estar atento, mas a gente precisa também escutar, né, doutora Cláudia? A doutora Cláudia trouxe um exemplo de uma paciente que o toque para ela não era algo tão precioso e aceitável e confortável. E se a gente não disser, o silêncio também, às vezes, né, ele não permite que a gente tenha uma qualidade melhor. E então é estar atento a todas essas questões, porque é o desafio. Nós somos construtores de um sistema único de saúde enquanto profissionais, né? Enquanto pessoas somos construtores, né, de ações que se somam para a saúde, e a gente precisa, né? E esse é um espaço de troca, de conhecimento, que a gente
aprende, ensina e que a gente troca. E é desse jeito que a gente precisa estar atento nesse processo. É melhorar nossa comunicação, é tentar e buscar o processo de empatia, de segurança, para que a gente possa... Aqui não. Estão Olga, ouvindo? eu poderia falar rapidinho? Claro. E aí, assim, eu vou... Como a gente não tem nenhum questionamento... Temos sim, Olga. Ah, temos? Então, Já só foi, um então. minutinho, doutora Depois Cláudia, bota o vamos vídeo ver o todo e não. questionamento para que a gente Melhor possa... você apagar os dois e botar o vídeo como vídeo, né? Olga, é Segunda sobre a vez que mulher cai. idosa, que é a pergunta que tem sido feita aqui. A DGC da Saúde do Idoso colocou: sinto falta da discussão da violência contra a mulher idosa. Eu acho que é um desafio, essa área que eu coordeno, então... Saúde do idoso também é uma área que está na coordenação sob minha responsabilidade. E aí eu devolvo o desafio para mim e para a área. A gente precisa realmente, porque se essa população sofre violência e sua invisibilidade é maior que as outras, a gente precisa ampliar o olhar para a população idosa. E não só no aspecto da violência, mas realmente... E algo que eu venho discutindo, isso foi até colocado há algumas semanas na coordenação, é que a gente precisa trabalhar com os profissionais no sentido de melhorar o registro da informação. A gente sabe que a gente tem muito a fazer, que o acúmulo das nossas ações são gritantes e que a gente realmente é cobrado por tantas coisas enquanto profissional da assistência e que o registro também, às vezes a gente não consegue dar conta, mas se a gente não tem produção, se a gente não tem registro, se a gente não mostra, se a gente não tem como comprovar um perfil, e eu estou falando em especial no campo da saúde pública, se a gente não tem como mostrar a produção de uma demanda, a gente não consegue ter forças para traçar plano de ação. Então, a gente precisa, e aí eu tenho certeza que foi Salete ou Leila, são as minhas meninas que trabalham na área técnica de saúde do idoso, que colocaram essa temática, porque é algo que nos inquieta. Eu acho que a gente tem aí uma agenda de encontros, e um dos encontros da saúde da pessoa idosa, a gente vai trabalhar especificamente essa temática, porque a criança, o adolescente, homem, mulher, idoso, jovem, adulto, todos nós sofremos e de alguma forma estamos expostos enquanto profissionais, enquanto usuários a esse processo de violência. Então, assim, é algo que é desafiador e que a gente não está esquecido, a gente precisa se organizar melhor e ver de que forma, e a gente precisa do apoio de vocês que estão na ponta, no sentido de registrar. A notificação precisa ser feita para que gere, né, a demanda no sentido de mostrar o problema e a gente possa juntos tentar resolver. Então, eu acho que é isso. Nós temos ainda, complementaram, né, as colegas, a equipe, diz o seguinte: quando falamos em violência contra a mulher, só vem no nosso imaginário mulher jovem. Então, é justamente isso que Olga trouxe. Parabenizam a equipe, né, hoje por essa tarde. Insistiram aqui a mulher idosa, muito bem colocado. Então, é isso. Doutora Cláudia, acho que não está conseguindo abrir a câmera, mas está nos ouvindo. Ah, perfeito. Eu estava Vou levar- esperando ser convidada. Ah, tá. Olha, ainda vou levar você para a tela, veja só. E parece que tem mais aqui, a vulnerabilidade. Telmara diz o seguinte: a vulnerabilidade do gênero torna a mulher a principal vítima da violência, né? Ela faz essa consideração aqui. Eu estou lendo, mas aí depois fica aberto para quem quiser, né, fazer suas considerações. Juliana diz que quando falamos em violência, eu também me lembro das gestantes adolescentes, muitas vezes com 13 anos. É um tema bem sensível mesmo, né? Então é isso. Eu agora passo para vocês, para as convidadas, para que possam tecer comentários a respeito destes comentários da sala. Então eu vou falar, tá? Então,
Primeiro, assim, eu preciso falar, eu sei que vocês todas conhecem a Olga melhor do que eu até, mas assim, eu acho que esse espírito que a Olga traz é algo para a gente acompanhar, sabe? Porque cada uma de nós tem a sua fraçãozinha, eu com as gestantes, cada um com a idoso e tudo mais. Olga tem com todos, não só mulheres, homens, tudo mais, né? E assim, se para mim, dentro da maternidade Climédia Oliveira, hoje eu fico lá na gerência de ensino e pesquisa, juntamente com os pós-graduação, mas às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, é tanta coisa, sabe? Eu não sei nem por onde começar, que às vezes dá até aquele cansaço, né? Aí a gente olha para a Olga e vê ela lá, ó. E é isso, porque assim, a gente não pode ah, paralisar, né? Fala assim, é um problema do sistema, problema do sistema. Não, esse desafio tem que ser uma força motriz, sabe assim, no nosso espaço, o que que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho? Um pouquinho vai fazer uma grande diferença, sabe? E assim, aí, a Olga conseguiu, alguns anos atrás, que 250 profissionais de saúde de assistência à gravidez fizessem lá no INES a capacitação para exatamente o que é de obstetrícia, que é a medicina baseada em evidência, já nesse movimento, né? Então, assim, olha, pessoas lá do interior, 250 pessoas. Isso foi uma coisa, assim, fantástica. E é esse movimento. Então, quando a gente vem aqui e traz a problematização, claro que a gente tem que fazer assim, e como é que se resolve isso? E como se resolve? Achei fantástico, entendo isso, eu vejo isso, vejo até lá, internamente na maternidade, também assim, as pessoas reclamam, 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 olha, se não registrar, vira fofoca, né? Eu preciso saber, eu preciso ter registrado para eu poder lá nas instâncias maiores ir atrás disso, a gente correr, então assim, tem que ter a denúncia. Mas também a gente precisa fazer esforço para que não precise nem chegar uma denúncia, que as coisas nem aconteçam, né? Idealmente é isso. Então, a gente, de novo, a gente estava na parte cognitiva, então, assim, a gente precisa aprender como é que se faz hoje, e agora, como Rose e Natália trouxe bem, agora é o momento da habilidade, é a parte da atitude, que no ensino-aprendizagem tem o chá, conhecimento, habilidades e atitudes, né? É isso que a gente precisa trazer para ser exercitado mesmo, né? E aí é o grande desafio. Ah, mas isso é boa educação, cada um traz de berço, cada um traz de casa. Sabe-se lá como é que está a casa dessas pessoas? Às vezes é no local onde a gente trabalha em conjunto que pode ser o espaço transformador dessas pessoas também que estão lá na assistência, né? Então, não tenho ideia como melhorar isso, Olga, mas estou junto com você e, assim, dentro da maternidade também, a gente está lá também trabalhando. Eu vou dar só assim, que eu acho isso é bem interessante. No ano passado, foi em plena pandemia, no ano passado a gente trouxe para dentro da maternidade, não sei se vocês conhecem uma enfermeira chamada Joana Galo, uma pessoa maravilhosíssima, que ela já é aposentada, mas ela trabalhou muitos anos, toda a existência do Aliança. E ela desenvolveu dentro do Aliança, e que fez toda uma diferença, o programa Cuidar do Cuidador. Muito lindo, muito lindo. É grupos terapêuticos mesmo que se encontram e a gente conseguiu levar isso para Climério. Claro que a gente não teve verba suficiente para fazer para todo mundo, mas a gente fez grupos que elas ficaram 8 semanas trabalhando em conjunto, que eram 4 focos. Eu comigo mesma, eu com meu ambiente, espaço físico, eu com meu colega e eu com a paciente. Como é que é a minha relação com tudo isso, sabe? Então é um momento mesmo assim que a gente está muito no costume de pensar só na parte técnica, 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 técnica. Com certeza, aí a Natália vai falar melhor do que eu. Claro, até a parte psicológica e emocional tem técnicas também para serem trabalhadas isso, né? Mas, assim, tem que ser vista isso. Isso tem que ser trabalhado também. Então, Olga, meu grande beijo para você, viu? Daí. É, Adriana, aproveitando a oportunidade, né, do que a doutora Cláudia traz, ela disse que muitas pacientes se recusam a fazer a notificação, né?
elas têm medo, relatam para os profissionais, mas sofrem com o medo, né? Trazendo isso aí que você acabou de falar. Olga, é com você agora. Pronto, então pode ser, Natália? Dentro dessas temáticas, quando a gente fala da mulher idosa, né, foi interessante trazer essa temática, porque a violência psicológica nessa comunidade, nesse público específico, é muito grande. Por quê? Porque a gente está dentro de uma relação familiar e não há uma interpretação num todo que dentro do ambiente familiar existirão agressores, né? Dentro desse contexto de aproveitar a idade avançada, colocar nesse lugar novamente de não estar apta a lidar com as suas questões, né, com o seu dia a dia, com tomadas de decisões, que resulta no adoecimento mental dessas pessoas idosas, né? Sejam eles homens, mulheres, mas como o nosso foco são as mulheres, achei brilhante essa fala, porque de fato a gente precisa se debruçar sobre esse público que, por vezes, tem um histórico gigantesco de invisibilidade, né? São pessoas que estão, de certa forma, invisíveis e que sofrem violência, que adoecem e que ficam no processo doméstico, né? Para além da violência contra a mulher jovem, existe um processo de violência doméstica com as mulheres idosas, né? Que existe aquele discurso que todo mundo conhece a história de alguém que sofre ameaça de filho pela aposentadoria, que o filho não deixa ir para a igreja, que deixa em casa. Então, a gente precisa começar, de fato, a dar luz, né? Dar foco, evidenciar aquilo que a gente sabe que acontece em muitos lares. Outro ponto que trouxeram sobre essa questão do medo da notificação é muito presente, né? Principalmente na nossa área, onde essas pessoas de fato se sentem confortáveis em partilhar. E aí cabe o que Cláudia trouxe, que é a questão da vinculação com a equipe, né? Porque quando a gente tem esse embate, esse enfrentamento, não há espaço para a construção de um vínculo seguro entre equipe e cliente, paciente, vítima, né? Então, se a gente trabalhar direitinho e construir dentro da nossa prática, a prática de fato humanizada, acolhedora, a gente consegue, né, muitas vezes, talvez, um pontinho a mais de confiança para que haja essa notificação, né? Não desconsiderando que quem faça isso, por vezes, pode não ter, né, esse resultado. Mas, muitas vezes, essa insegurança desses pacientes que não se sentem confortáveis é justamente por essa ideia, né, nesse imaginário de que ambientes hospitalares não são ambientes seguros, né? Ambientes de saúde não são os ambientes seguros. Ah, não sei o que vai acontecer com os meus dados. Ah, se alguém souber, né? Então, a gente também precisa estar trabalhando esse nosso lugar de proporcionar um lugar seguro para essas pessoas. Mas achei fantástico, viu, gente? Estou muito feliz com essa troca. Rose? Rose? Está nos ouvindo? Opa, tá fechado aí o áudio. Suas considerações sobre essas colocações aqui no chat, né? Só antes da fala de Rose, a equipe, né, de saúde do idoso da DGC disse que foi perfeita a sua colocação, Natália, e que também tem a insegurança e medo dos profissionais. Está com você, Rose, agora. Oi, boa tarde. Quero muito agradecer, né, essa participação, né, foi enriquecedor a aula da doutora Kátia, da doutora Natália, né, a gente aprende muito, né, também nessas trocas, nessas conexões, e dizer para vocês que estou às ordens, à disposição, né, é um prazer, e que possamos, sim, sempre olhar no espelho e refletir como queremos ser acolhida e como estamos acolhendo. Isso sim, vamos evitar qualquer tipo de violência, principalmente as violências institucionais. Forte abraço. Tem uma aqui no chat, eu vou ler para vocês,
que Tamara diz o seguinte, que é necessário esclarecer para os profissionais que a notificação e a denúncia externa são procedimentos distintos, independentes. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa colocação de Tamara? Que pode repetir novamente? Que é necessário esclarecer para os profissionais que a notificação e a denúncia externa são procedimentos distintos. Com certeza, são extremamente documentos distintos. A notificação, que é que a gente chama da notificação compulsória, ela serve muito para dar a base de dados da vigilância, né, para a gente poder pensar políticas públicas. Ela não é um ato de denúncia. A gente precisa separar. A denúncia é um outro fato. Mas se o enfermeiro, alguém da família quiser denunciar, é uma outra coisa. Não precisa mais da vítima para fazer a denúncia. Mas a notificação, ela é essencial para pensarmos políticas públicas para enfrentar toda e qualquer forma de violência. Então, acho não, tenho certeza, que fomos contemplados e os colegas também aqui na sala estão contemplados. Então, nessa tarde do webinário Márcio Mulher, dialogando sobre o enfrentamento às violências, Rose já fez suas considerações finais, passo para a doutora Cláudia, para a Natália. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês, né? Fechando a tarde com Olga e a nossa atividade, e realmente é como vocês trouxeram, a gente aprende muito, né? Realmente é uma troca. Então, é com você, doutora Cláudia, para a gente já ir caminhando para o encerramento. Enfim, eu só estou feliz, né, desse encontro, e de novo, eu acho que as pessoas precisam se encontrar mesmo, e que não pare por aqui, né? Então, acho que, Olga, você que é a nossa grande mola propulsora, estou aqui para o que deve viu? Para a gente tentar melhorar um pouquinho, cada vez mais. Um grande prazer, Rose e Natália. Natália, você trabalha com Fernanda Prado, né? Manda um beijinho para ela, gosto muito dela. Então, pronto, viu? Estou à disposição de vocês. Natália. Quero agradecer, né? Agradecer muito esse encontro. Concordo com Cláudia que a gente precisa se encontrar. Me coloco à disposição para essa construção, né? Para esse enfrentamento, para essa luta que não para aqui, não começou ontem, não vai terminar amanhã, né? Mas que a gente precisa continuamente fazer esse enfrentamento, né? Então, me coloco à disposição. Agradeço muito. É um espaço de muita troca, de muito aprendizado, e que a gente consiga multiplicar, né? Que as pessoas que estão aqui, que nós sejamos agentes multiplicadores. E é isso. Muitíssimo obrigada a todos. Cláudia, Rose, Olga, Adeilda. Um beijo em todas. Fica até difícil, né, da gente falar alguma coisa diante de falas tão ricas e tão comprometidas, né, com o fazer como as de vocês. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada, né, por estarem conosco. Eu costumo dizer que a gente precisa buscar o nosso melhor, né? A gente escolheu trabalhar com saúde. Saúde é o nosso bem maior, né? Então, às vezes a gente não valoriza, e quando acontece algum desequilíbrio no campo da saúde físico-mental, e aí a gente vê o quanto é valorosa, mas de verdade a gente não vive sem saúde, né? E nós somos construtores, né, no nosso espaço, no nosso fazer desta saúde, no que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, enquanto profissionais que atuamos, né? A Rose, por estar conosco, né? Não ser um profissional de saúde, mas contribuir com o fazer da saúde. Natália, foi um prazer te conhecer, muito obrigada, né? A gente vai estar trocando aí umas figurinhas, o Hiperba é nosso, é saúde, é CESAB, então assim, a gente tem uma relação muito aproximada no que diz respeito à coordenação. Então, como a Deilda colocou, eu não fico apenas com a saúde da criança e da mulher, então a coordenação ela responde por 5 temáticas,
pela condução da política da saúde da criança, adolescente, jovem, idoso e homem. Às vezes eu acho que eu não tenho juízo, porque trabalhar me acho ou uma super mulher ou sem juízo, né? Mas, assim, é a configuração que hoje se encontra na CESAB. Então, são 5 áreas técnicas que compõem uma coordenação, a qual eu respondo hoje por ela. Mas, assim, tenho pessoas que... E é isso que me sustenta. Eu acho que é isso que faz com que a gente não perca, né, a esperança e a resiliência e a resistência de continuar trabalhando, porque eu trabalho com o meu melhor e com pessoas que dão o seu melhor, né? A gente não consegue fazer tudo, e a gente fala de uma instituição pública que tem engessamento burocrático, que às vezes a gente tem o dinheiro, precisa comprar uma caneta, mas não consegue porque tem processos. Então, assim, o meu desejo, doutora Cláudia, era que hoje a gente tivesse mais 2.500 profissionais, né, qualificados, mas naquele momento foi possível, a gente abraçou, a gente tem perspectiva de poder, né, nos próximos anos. Estamos aí no momento de construção do plano plurianual, que é chamado PPA, é um instrumento de gestão que trata do orçamento, né, das setoriais de governo para os próximos 4 anos. Então, a nossa qualificação da atenção materna está lá posta, então é algo que a gente não pode assegurar como, né, eu não tenho governança para dizer que está completamente seguro, mas a proposição, eu mostro evidências e provo que a necessidade está dentro da programação orçamentária. A gente também está construindo aí um plano estadual de saúde para os próximos 4 anos, e todas essas questões, elas são colocadas com muito cuidado, né? A gente vem trabalhando numa perspectiva de transversalizar as áreas. Então, nesse momento, eu queria agradecer mais uma vez a área de saúde da mulher, mas que não trabalha sozinha, né? Nem dentro da coordenação, nem fora. Então, a gente teve ajuda aí de outras áreas para podermos estarmos hoje com vocês. Mas é isso. Eu acho que a gente não pode perder, a nossa escolha pela saúde não é em vão. A gente não pode perder que a gente tem um papel, né, de mobilização e de motivação, que é e a intenção da ação, é a gente entender que o que nos move é o que nos provoca a agir, né? Então, a gente está aqui, contem com a CESAB, conosco enquanto coordenação e diretoria, e com certeza estaremos buscando e chamando vocês para outros momentos. A gente vive aí, né, um final de pandemia, mas que às vezes isso ainda é muito obscuro. O Covid nos pegou, né, de uma forma muito brusca, uma doença invisível que veio e que a gente foi conhecendo e que a gente ainda não conhece totalmente. Graças a Deus a vacina veio para frear. Hoje até tomei a molezinha, que eu acho que eu estou já com a questão de alguma reação à vacina. Mas é necessário, é importante e é cura, né? Então, a gente sabe o quanto é importante a gente estar atento a essa questão. Mas o que eu quero dizer com a questão do Covid, toda crise tem, como tudo, né, na vida da gente, profissional e pessoal, nada inteiro é bom por completo e nada é ruim por completo. Então, a crise, ela trouxe a oportunidade de criação, de crie, e a gente criou, né? E a gente hoje não vive mais, eu brinco aqui com as meninas de telesaúde, eu não consigo mais, não me vejo a coordenação sem essa ferramenta. Então, a gente trabalha muito parceiro, e a gente está perto e longe, e a gente utiliza do presencial, mas a gente ainda vai utilizar muito a educação à distância, que é o que a gente está fazendo. Então, assim, que rico, estou muito feliz da gente fechar, né, o março nas ações da saúde, da área técnica em especial, com esse diálogo que para a gente é muito caro, é muito necessário e é muito desafiador, e que sozinha, né, a gente não vai conseguir alcançar um objetivo que a gente deseja, que é promover, né, a educação no sentido de diminuir, né, e de chegar mais perto do desafio de enfrentar a violência que está posta aí, né, em todos esses espaços e em todas as naturezas e tipos, que a gente hoje, né, escolheu alguns tipos e naturezas de violência. Mas se a gente for pensar na violência do idoso, em particular, né, Natália, a gente tem uma violência psicológica muito forte, mas a gente tem uma violência patrimonial,
né? Então, assim, são vários tipos de violência, doméstica, física e tantas outras. Então, assim, mulheres lindas do meu coração, que bom revê-la, doutora Cláudia. Rose, a gente teve contato em alguns espaços do Conselho da Mulher, não sei se ela lembra, mas, assim, e Natália, foi um prazer te conhecer, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí algumas agendas juntas à tarde. A Deilda já mora no coração, né? Eu já estava falando com ela que a gente já vem aí nesse. Nosso casamento não pode até ter rusga, mas ele não vai acabar, porque Telesaúde e a CCVG anda, né? Em passos bem juntos. Então, assim, meninas, muito obrigada. Obrigada a todas que estão aí presentes. Cândida, em seu nome, eu agradeço a toda a equipe da Saúde da Mulher. Você hoje, para a gente, é mais do que uma referência na atenção à violência e se dedicou muito, né, para que esse espaço acontecesse. Gabriela foi o instrumento, Rose, que a gente chegou até você, né? Uma enfermeira que está com a gente aí há pouco tempo. Mas eu queria, em nome de Cândida, agradecer e parabenizar toda a área técnica por esse. Agradeço a ela por mim, viu? Muito obrigada mais uma vez. E Olga, me lembro sim das nossas lutas são velhas. Com certeza. Eu já caminhei um pouco, eu já quero me aposentar, viu? Eu fico brincando com as meninas que eu já quero me aposentar, menina. Mas, Olga, você tem tanto gás ainda para gastar, tem tanta energia. Mas, assim, é isso. Muito obrigada, uma boa tarde, ótimo final de março, né? Que as chuvas de março que fecham o verão, chegue aí a nova estação cheia de luz e de esperança para nossas vidas. Um abraço no coração de todas. Antes de encerrar, né, gostaria de dizer que é recíproco, Olga. Nós estamos aqui na CESAB em parceria. Você pode fechar o áudio, Olga, por gentileza? Esqueci, meu amor. Agradecer, né, mais uma vez. Agora eu gostaria só de ler o que a Adriana traz aqui, porque vem justamente com o que a doutora Cláudia trouxe, que é muito bom o projeto Cuidando do Cuidador, que infelizmente a realidade, né, dos recursos dos municípios, mesmo com um projeto tão lindo como esse, aí vai depender da adesão de cada gestor. Aí ela complementa dizendo que acredita que todos os profissionais, penso que ela também se refere a esse período, né, de pandemia, que todos os profissionais estão precisando, né, de acolhimento e de cuidado. Então, são com esse depoimento, né, de Adriana, vamos chamar assim, esse pensamento de Adriana, que a gente vai encerrando nossa atividade de hoje à tarde, agradecendo as convidadas, né, Olga, por estarem aqui com a agenda tão ocupada. E hoje à tarde a gente, dentro do webinário Março Mulher, terminando esse mês, e outra colega colocou aqui que a gente não deve pensar só em março, né? Mas é um mês alusivo, né? Mas de chamamento, vamos chamar assim, né? Mas é um mês, são todos os dias, ela tem razão, né? Durante o ano. Então, dialogando sobre o enfrentamento às violências. Então, essa foi a temática que a gente trabalhou hoje à tarde. Agradecendo a Rosi Rosendo, Natália Rufino e Cláudia Smith e a nossa querida Olga Cristina. Então, forte abraço para todos e todas e até a próxima.